somos humilhados, entende? Passamos por chacotas. No começo é assim, todo mundo vai passar por um nível ou outro nível. Fernandão, a cirurgia, meu querido, abre. Então é isso. A 3D Projetos Consultoria está preparado justamente para atender as empresas neste nível de detalhe. Às vezes, poxa, Regis, mas certamente eles já se conhecem. O cara ele é arquiteto, o outro é construtor. Com certeza, esse construtor já conhece esse arquiteto. Seguinte, aquele que observa o vento não semeia. Cara, dificuldade todos nós temos. A dificuldade nunca foi o motivo para desistirmos. E o livro fala sobre isso. Agora, por que eu falo que eu... Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Podprosa. Eu sou Fernando Costa, host convidado deste canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou convidar você a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá afim de maratonar o Podprosa lá no Spotify? Corre lá e segue a gente. Você deve estar estranhando, cadê o host desse canal? Não se preocupe, fique aqui com a gente, porque este é um conteúdo exclusivo de comemoração de um ano do Podprosa. Mas antes de apresentarmos aqui o nosso convidado, eu preciso falar um pouquinho da pessoa dele. Ele é engenheiro mecânico, casado, pai de 2 princesas. Atualmente ele atua como projetista mecânico. É pastor, escritor e podcaster. Seja muito bem-vindo, Regis Lopes. Muito obrigado, Fernando. Poxa, cara, que aula de introdução aqui, hein? Parabéns, é isso aí. Regis, eu já gostaria de agradecer, né, por este momento de participar, né, deste episódio especial na qual o Podprosa aí completa aí um ano de vida. É um projeto que eu admiro, então meus parabéns. O Tecnologia em Curso, né, agradece aqui. Então, eu estou muito feliz e animado com o conteúdo que nós iremos gerar. Antes de entendermos, Regis, todo esse processo, os projetos que você vem desenvolvendo, podcaster, né, pastor, engenheiro mecânico, eu gostaria de entender um pouquinho da sua trajetória. Regis, para começarmos, me fale um pouquinho sobre você. Fernando, a minha trajetória é uma trajetória que eu digo assim, que é uma trajetória normal, né? Vamos dizer assim, normal da média da maioria das pessoas, né? Eu sou o segundo filho de 3, né? Eu tenho mais 2 irmãos. Tenho minha mãe ainda viva, graças a Deus, né? Então, assim, nós tivemos uma criação muito bacana, dentro das limitações ali, né, que eu acredito que a maioria das pessoas também tiveram, mas eu tive uma criação bem interessante, né? Então, assim, questão de infância, adolescência, jovem normal, de muitas brincadeiras, então esse aí é o Regis, né? Eu sempre brinquei muito, mas muito dotado também de muitas responsabilidades, assim, desde novo, né? Então, isso aí não pôde ficar de fora, porque aos 6 anos, por exemplo, eu perdi meu pai. Então, a partir daí eu precisei aprender, né? Eu até digo assim, que eu escutei a frase, uma das frases mais pesadas, né, para um garoto de 6 anos. A partir de agora você é um homem da casa. Mas, graças a Deus, né, porque esta frase, vamos dizer assim, ela acabou me livrando também de muitos outros envolvimentos em coisas erradas, né? Então, eu cresci sempre estudando, sempre gostei, né, deste ambiente acadêmico, da escola, sempre estudando. Nunca me envolvi com muitas outras coisas, né, vamos dizer assim, ilícitas, né? E sempre ali nessa média legal aí da sociedade.
Que bacana, Regis, que bacana. Conhecendo um pouquinho aí, né, da sua trajetória pessoal, né, no início ali, como tudo começou, antes de entender um pouquinho do podcast, engenheiro mecânico. Por que dessa escolha? Ô, Fernando, na verdade, assim, sempre todo mundo tem aquele sonho, né? O sonho de criança. Eu já tive vários sonhos, né? Eu sonhei com a medicina, né? O pessoal até brinca, né? Sua mãe falou medicina, você entendeu oficina, né? Mas eu sonhava, né, com a medicina, aquela coisa toda, tal, mas gostava, tinha apreços aí pela engenharia. Só que tem algo muito interessante, né? Eu até não coloquei, nós não colocamos aí, que eu sou técnico em enfermagem também, sou técnico em mecânico, sou técnico em enfermagem. E aí o que acontece? Na minha formação de segundo grau, eu precisava, né? Eu falei, pô, eu quero continuar estudando, só que eu não sei o que eu vou fazer. Procurei, então, falei, poxa, eu acho que o meio mais fácil de entrar no mercado de trabalho é através do ensino técnico. Um curso técnico, Um curso técnico. Aí eu procurei uma das escolas aqui de Belo Horizonte e tal, na época, e a mensalidade estava alta, eu não conseguia pagar. E aí eu cheguei na estação do metrô, tinha uma faixa lá, um outdoor. Seja um profissional de enfermagem. Falei, vou ligar. Sou eu. Sou eu. Não sabia o que fazia, nem o... Não, vou ver o que dá. Beleza, liguei para a escola. O valor da matrícula era o valor que eu tinha, porque eu tinha feito um bico, tal, um servicinho, então eu tinha aquele valor. Falei, ó, beleza, o valor exato da matrícula. É a oportunidade. Vou fazer. Aí, beleza, auxiliar de enfermagem. Eu acho que hoje nem existe auxiliar, hoje é só técnico. Aí, beleza, auxiliar de enfermagem. Fiz o curso, um dia sim, um dia não, tal, bacana. Fui para o estágio, saí do estágio, empregado. Voltei para a escola, fui fazer técnico em enfermagem, né, só tinha o auxiliar, e agora eu fiz o técnico em enfermagem. E eu fiquei nessa jornada durante 10 anos. 10 anos, trabalhando como... Atuou na área da saúde durante 10 anos. 10 anos. Trabalhei no Hospital Santa Helena, trabalhei no Hospital Biocó e trabalhei no Hospital Felício Roxo, na sala de hemodinâmica, tal, aquela coisa toda. E foi muito bacana. Só que aí aquilo já estava saturado dentro de mim. Eu falei, não, assim, por mais que eu já estava ali há 10 anos, tal, porque nesse meio tempo... nessa história toda de 10 anos aí, eu me casei, veio a primeira filha, a segunda filha, e as coisas foram ficando um pouco mais difíceis. Eu não podia sair, eu tenho que continuar. Só que aí chegou num dado momento, eu falei, não, eu não aguento mais. Eu acho que assim, eu estou um pouco incompleto nessa história toda aqui. Não estou plenamente feliz. Voltei a estudar. Aí, dessa vez, eu voltei para onde? Para a mesma escola de mecânica, fui fazer o curso de mecânica, técnico em mecânica, na mesma escola que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu não conseguia fazer. Fui fazer. Beleza, iniciei. O pessoal do hospital, eles endoidaram a cabeça. Falou, pô, nada a ver. Técnico em enfermagem, você poderia fazer enfermagem e tal, de repente tentar medicina Continuar também. na área da saúde, né? Na área. Não, falei, vou fazer técnico em mecânica. Comecei 6 meses de curso. Graças a Deus, as portas se abrem. Aí, beleza. Começo a trabalhar como auxiliar de mecânico na indústria mecânica. Bacana. Comecei. Agora, você imagina quão difícil foi. Porque 10 anos de enfermagem, ambiente silencioso, tal, não sei o quê, é o hospital. Agora, eu me deparo na indústria. Marreta, capacete, fone e tal, e plug, né, de ouvido, abafador, jaleco. Ambientes bem diferentes, totalmente diferentes. Falei, meu Deus do céu, meu pai, o que eu vim fazer da minha vida? Meu Deus, só que eu olhava e falei, não, eu tenho que continuar. E dentro dessa história tem algo assim fantástico. Por quê? Porque eu gostava do que eu fazia,
embora era bem diferente, né, da minha jornada profissional anterior, mas eu gostava do que eu estava fazendo. Eu estava estudando para aquilo. E nessa indústria mecânica tinha o setor de projetos mecânicos. E eu trabalhava de frente para esse setor. Todos os dias eu olhava, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre uma porta ali, abre uma oportunidade naquele lugar. Aí eu comecei a fazer contato com o pessoal que trabalhava lá, tal, olha, mas o que vocês fazem de fato, o que é, tal, porque para mim era todo mundo muito novo. E aí o pessoal, não, Reis, lá são os projetos, depois você faz uma visita lá no setor, a gente vai te mostrando, nós trabalhamos com software tal, não sei o quê. Falei, ó, bacana, paralisei meu curso. Falei, não, paralisei meu curso de mecânica, técnico em mecânica. Fui lá para a escola, funcionários, INAP. Fui fazer desenho técnico, fui fazer AutoCAD, desenho de estrutura metálica. Eu paralisei meu curso durante 6 meses e mergulhei em uma especialização para a área de projeto. Eu só tinha uma possibilidade. Mas eu falei, eu quero estar na minha melhor forma para essa possibilidade. Parei o curso de mecânica, parei 6 meses e fui fazer os cursos de desenho e tal, não sei o quê. Concluí. Só sei que neste período de 2 anos, aí eu já tinha finalizado o curso de mecânica e o curso de desenho e tal, finalizei tudo. Aparece uma vaga. Tem uma vaga aqui no setor, tal, não sei o quê. Não, beleza, está aqui o meu currículo. Agora o meu currículo já tinha técnico em mecânica, desenhista de estrutura metálica, software AutoCAD, tecla, tal, que não sei o quê. Não, tem uma oportunidade, vem para cá. Aí, beleza. Fui para o setor de projetos. Mais uma vez, começando do zero. Um novato, um estranho ali no ninho, tal, mas melhor do que eu estava antes, né? E aí, beleza. Fui aprendendo com a turma, pessoal, né, muito bom, com aquela... querendo ensinar, tal. Só que aí o sonho durou pouco. Né? Isso aí a gente já está falando do ano de 2014, grande crise, tal, nacional, mandou a galera toda embora. Setor de projeto que na época tinha tipo umas 21 pessoas, 25 pessoas aproximadamente, mandou todo mundo embora e eu só esperando minha vez. Falei, mais cedo, mais tarde vai chegar. Chegou, desempregado. Meu Deus, e agora? Eu saí dessa empresa no dia 28 de agosto de 2014. Deus foi tão maravilhoso que aí no dia 28 de outubro de 2014 eu estava na empresa na qual eu trabalho até hoje. E aí, beleza, mais uma vez no setor de projetos, tal. Aí foi, né, nesse meio tempo eu me formei em teologia, tal, e aí a gente vai falar depois sobre esses detalhes, mas depois que eu me formo em teologia, assumo uma igreja como pastor, me volta esse desejo/necessidade. Desejo/necessidade. Me venho vamos dizer assim, esse desejo de voltar para a faculdade, para o ambiente acadêmico. Poxa, meu Deus, mas e eu com aquele sonho no coração, falei, eu queria estudar, eu queria fazer engenharia, eu quero esse desafio. Voltei. E aí, ou seja, que era um sonho, né, vamos dizer assim, um sonho de infância, que só veio se concretizar depois de muitos anos. Então, assim, essa paixão pela engenharia é algo, né, realmente de infância e que, assim, não foi tão fácil chegar na engenharia. Eu precisei passar por alguns caminhos. Então, hoje, a minha formação profissional, ela é uma formação muito, vamos dizer assim, eu não sei se é versátil, eu não sei se é mesclada, sabe? Eu não tenho aquela formação linear, convencional. Então, eu passei por vários ambientes. Eu acredito, né, não aconselharia ninguém me copiar, fazer igual. Mas eu acredito que, para mim, foi extremamente válido. Deu certo. Entende? Para mim, deu certo. Para mim, está funcionando até agora. Entende? Para mim, deu certo. Vários caminhos, várias experiências. Eu acho que, assim, tudo isso serviu para a minha formação de quem eu sou hoje. Que bacana, Regis. Um ponto que me chama a atenção
e inclusive nós vamos falar sobre ele também, sobre a sua formação como engenheiro. Você mencionou na sua fala agora sobre o curso de teologia, tá? Eu quero entender um pouco sobre esse processo, mas eu gostaria de dar um passinho para trás e eu quero te perguntar, quando você mencionou os cursos técnicos, parou ali o curso técnico de mecânica, depois foi ali fazer algumas especializações na sua área. Parece que foi muito fácil, Regis. Parece que foi muito fácil. Eu quero saber dos desafios. Dos desafios. Uma pessoa simples, né? Você comentou de ser uma pessoa simples, humilde, mas nem tudo foi tão fácil, né? Nem tudo é flores. Eu quero saber, Regis, dos desafios. Depois nós vamos entrar na sua formação e do que você está fazendo hoje. Não. Falando assim, né? Parece que foi muito fácil, cara. Eu quero saber dos desafios. Né? Contando a história hoje é bacana, a história ela é bonita. Né? Nós vamos falar muito mais sobre isso mais para o final deste episódio, deste vídeo, né? Mas tem um livro que nós contamos essa história. Então, quando nós lemos essa história, parece assim, poxa, é só como se fosse alguns estalar de dedo e as coisas acontecem. E está tudo certo. Não foi bem assim, não. Na verdade, teve sim as suas dificuldades. É claro que quando nós falamos sobre essas dificuldades hoje, aí eu fico pensando, poxa, talvez nem foi tão difícil também, mas para a época, né? Se eu tivesse que voltar atrás hoje, eu faria tudo de novo. Eu acho que para mim eu faria tudo de novo, mas não foi tão simples. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o curso de enfermagem, eu mencionei, eu só tinha o dinheiro da matrícula. Mas eu deparou com uma dificuldade ali já no início, né? Eu só tinha dinheiro da matrícula, eu não tinha dinheiro das mensalidades. E eu não trabalhava na época, eu tinha 18 anos, eu não trabalhava. Não era tão simples lá atrás, não sei se hoje é mais simples, enfim, mas eu não tinha um emprego formal na época. Esse curso eu fiz aqui no bairro Eldorado. Aí, qual que era o meu trajeto? Eu saía de Sarzedo, vinha de ônibus até a estação do metrô do Eldorado, parava na estação do metrô e subia a João César de Oliveira, para quem conhece aí, sabe muito bem, subia a João César de Oliveira, tudo a pé. Porque eu não tinha dinheiro de ônibus. O dinheiro era extremamente contado, então eu tinha que me virar. Minha mãe me ajudou demais nessa fase. Ela me ajudou demais. Teve um apoio. Teve um apoio. Aí tudo bem, mas eu sempre com aquele anseio de honrar o apoio da minha mãe. Então eu não podia decepcioná-la, né? Porque a gente também nunca foi, vamos dizer assim, abastados, cheios de recursos. Não, era muito contado, né? Eu tenho certeza que ela também, da parte dela, fazia algum tipo de esforço. Então, por exemplo, muitas das vezes ela me dava o vale transporte dela para eu conseguir estudar. Mas tudo bem. Terminei esse curso de enfermagem, eu saí empregado. Bacana. Só que eu morava em Sarzedo e tinha que ir trabalhar no Biocó, que é Nova Lima. E aí, logo nesse cenário, primeira filha. Né? Esses dias aí foi Dia dos Pais, né? No último final de semana. Aí minha filha, a primogênita, foi lá e postou uma foto. Né? Ela no meu colo. Aí a mãe dela, essa foto aqui, seu pai estava chegando do serviço. Aí eu lembro, é uma blusa amarelinha, meio que desbotada, uma calça bem batida, bem ruinzinha. Eu falei, filho, era a roupa que o pai tinha. Mas porque era verdade. Então, assim, foi um período muito difícil. Vou falar que a gente viveu o impossível, não. Mas a gente viveu... Também não estou falando que a gente viveu na extrema, não. Mas foi um período difícil. Teve algo que me marcou muito nessa trajetória. Foi quando eu entrei para a indústria mecânica. Porque eu entrei como auxiliar de mecânico, só que
Assim, eu nunca tive tanta destreza realmente no operacional, porque eu era técnico em enfermagem, cara. Um ambiente bem diferente, Bem né? diferente. Mas tudo bem, eu nunca baixei a cabeça por causa disso. Então, assim, eu tive problemas, zoação, aquela coisa toda que é extremamente normal no ambiente industrial. Isso aí é extremamente normal, cara. O novato chegar vai ser piada, não tem como. É normal. Então, eu passei por tudo isso. Só que o caso que me chamou mais atenção e que, assim, foi uma das dificuldades que eu enfrentei é porque assim que eu entro na empresa, eu estou nessa trajetória de fazer esses cursos. Os cursos que eu fazia eram no bairro Funcionários, então, ou seja, Sarzedo, tal, bairro Funcionários, não tinha tempo de tomar banho para ir, tempo corrido, mas bora lá. Chegava em casa tipo meia-noite, dormia pouco e ia trabalhar. Só que nesse cenário, me bate um nódulo no braço, no ombro direito. Meu Deus. Um nódulo. A vida transforma. A vida transforma, Fernando. Eu fiz uma cirurgia, pequena cirurgia, ambulatorial. Como eu trabalhei no hospital, esse negócio não me assustava. Fui lá, fiz tal, não sei o quê. Vai ter que mandar um material para biópsia, tal, não sei o quê, bacana. Nem fui atrás de resultado. Continuei, vida que segue. De repente, recebo uma ligação do consultório da médica. Médico te ligando? Ela, tem uma consulta marcada para você aqui, eu preciso te dar o resultado da sua biópsia, tal, amanhã, tantas horas, consultório tal. Eu falei, meu Deus. E aí, Regis? Eu cheguei, a porta estava entreaberta. Não, a doutora já está te esperando. Opa, com licença, sou o Regis e tal. Entra, por favor. Ô, Regis, a minha esposa estava comigo. Olha, você deveria cuidar muito bem dele, tá? Porque ele está com um nódulo no ombro. Esse aqui a gente não sabe exatamente o que é, mas pode ser maligno, tal. A gente meio que atônito, paralisado. Falei, meu Deus, o que é isso? Tiraram o seu chão. Acabou. A gente já voltou para casa mal, chorando. Meu Deus, como que vai ser, tal. Nessa época, né, o Nani Azevedo, ele estava no auge. Aí tinha uma canção, eu não morrerei enquanto clássica, o Senhor não clássica. cumprir em mim. Aí, beleza. E essa música passou a ser o nosso, né, vamos dizer assim, a nossa oração. E veio isso sempre, a gente tocando, e aí começou o processo tal. E, de repente, essa mesma médica já falou, e amanhã já tem uma consulta marcada para vocês com um especialista de cirurgia de ombro. Chega no consultório do cara, não, a cirurgia já está marcada aqui, tal, você só vai comparecer dia tal, faz uma cirurgia. Fernandão, a cirurgia, meu querido, abre. E aí? Abre. Não, nem me lembro quantos pontos que eram, só sei que é daqui, aqui assim, cirurgia abriu. E eu, na indústria mecânica, trabalhando, não podia sair fora, porque eu não posso afastar, porque eu tenho ainda, eu acho que eu vou para o setor de projeto, eu quero mudança tal na minha vida, não posso afastar. Graças a Deus, um colaborador amigo tal falou, Regis, faz o seguinte, você vai continuar. Faz o curativo, bacana, tal, não sei o quê, você vai trabalhar. Não deixe esse curativo sujar, tal. Só que como eu trabalhei no hospital, como técnico em enfermagem, eu sabia de curativo. Falei, não, isso aí, minha esposa também é técnica em enfermagem, ela dominava essa área. Todo dia de manhã, curativo, no ombro, tal, pá. Bora trabalhar. Ó, sem reclamar, vida que segue, como se nada tivesse acontecendo, sorrisão no rosto, normal. E olhando para o setor de projeto, Senhor, em nome de Jesus, abre uma oportunidade para mim. Só profetizando. Só profetizando. Né? E aí foi. Quando eu tenho fotos, poderia ter trago aqui fotos, mas é impressionante as fotos, tal. Eu tinha consulta toda semana, depois de 15 dias, e o médico ele começou, não, espera aí. Como a cirurgia abriu, não tinha carne, porque ele tirou muita carne para mandar para análise. Ele tirou muita carne, então não tinha carne.
a gente foi fazendo um curativo para justamente irritar a região para fazer com que nascesse tecidos granulados. É um negócio assim, não me lembro mais. Mas só sei que foi nascendo. Foi a obra divina, a obra de Deus também. Foi nascendo. Quando chegou, Fernando, vamos dizer assim, um buraquinho assim, minúsculo, para fechar totalmente a cicatriz, que foi o momento que o pessoal me chama, Regis, apareceu uma oportunidade lá no setor de projetos. Bora? Eu falei, bora. Cara, então assim, a vida ela foi pautada por desafios. Eu nem gosto de falar realmente dificuldades, eu falo desafios. Entende? São desafios. Os desafios ele vêm para suas mudanças de fase. Entende? Todas as vezes que você está enfrentando um grande desafio, para mim, hoje, eu só tenho um sinal, cara. Se eu estou enfrentando um grande desafio, isso só significa alguma coisa para mim. Que não pare. Eu estou no caminho certo. Legal isso. Não pare, eu estou no caminho certo. Se está apertado demais, cara, é porque vai vir uma reviravolta. Entende? Nos jogos de videogame, embora eu não jogue, mas eu imagino que seja assim até hoje, as fases mais difíceis é sempre as finais. Sim. Você vai ter que derrubar ou vencer o poderoso chefão lá, meu irmão. Entende? E é assim na nossa vida, na vida real é assim. Então, ou seja, eu não encaro como dificuldades. Não, são desafios. E aí nós vamos dizer assim, eu até costumo dizer que nós não podemos desprezar os bons desafios. Entende? Na verdade, nós precisamos, de fato, procurar alguns desafios. Porque os desafios nos confrontam. Entende? O desafio, ele nos aperfeiçoa. E os desafios nos habilitam. Os desafios, eles provocam casca em nós, você está entendendo? Então, hoje, você se torna mais forte do que ontem. E não tão forte quanto o amanhã. Mas aí você vai, vamos dizer assim, sendo habilitado, você se torna... Próxima fase. Para a próxima fase. E a sua próxima fase, não é que ela vai ser mais fácil. Não, não é que ela é mais fácil. Mas é porque a fase anterior, uma vez que foi bem vivida, ela te habilita. Entende? Ela torna com que você se torne, ela faz com que você se torne mais hábil, entende? Nas articulações. Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte da vida. Regis, você falou dos desafios e aprendizados, tanto na sua vida pessoal e vida profissional. O que você poderia dizer para os nossos ouvintes, né, as pessoas que acompanham não só o Pod Prosa, mas também o Tecnologia em Curso, o que te fez, né? O aprendizado que isso gerou, o que você poderia passar para essa galera, que inclusive está começando agora, talvez está ali com a intenção de parar, de desanimar, e por tudo que você já falou, um pouquinho do que a gente conheceu, cara, fantástico. Sou seu amigo e não conhecia 1% de tudo que você falou. Eu estou aqui, assim, espantado e feliz em estar aqui na sua frente. Então, o que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando agora? Fernando, antes de dizer, eu queria deixar um brinde para você. Brinde é sempre importante. Abre aí para ver o que tem dentro legal, deste... Aí, vamos lá. Ó, olha só. nós temos aqui um Viva o Sabor do Verão. Ó. Rapaz, estou precisando de beber mais água, então... Olha aí. Água mineral Igarapé. Genial. E temos mais algumas coisas aqui, Regis. Espera aí. Eu falei com você que iria buscar. Aí, Eu só não imaginava que seria no seu podcast. Bacana, cara, genial, bacana. sensacional. E nós temos aqui informações dos produtos da Igarapé. Exatamente. Deixa Tem você falar um pouquinho. É porque a Igarapé tem uma linha, né? Tem uma linha de refrigerantes também, água mineral, água gasificada. É uma linha vasta de produtos. E o que eu acho interessante, Fernando, é porque, olha só, aqui a água mineral Igarapé,
eles têm essa linha de refrigerantes tropical que eu acredito aí que boa parte das pessoas talvez nem saberia que faz parte dos produtos Igarapé, né? E faz, então, ou seja, produtos confiáveis de procedência e eu acredito que, né, cabe bem nas mesas aí dos mineiros. E é isso aí, nós iremos deixar todas as informações aqui do pessoal da Igarapé. Tá com sede? Beba água, Igarapé. Deixaremos todas as informações aqui. Voltando aqui, Regis. Então, o que eu diria? O que você diria? O que eu diria? Eu diria o seguinte: ouse sonhar. Desistir não é uma opção. Jamais. Sabe? Ouse sonhar. E desistir não é opção, Fernando. Sabe por quê? Quando eu comecei a fazer o curso de mecânica, cara, temos que voltar, né? Mas quando eu comecei a fazer o curso de mecânica, para mim também foi muito difícil fazer este curso. Devido ao horário, localidade. Hoje nós temos Uber. Na época, nós não tínhamos isso, então estou falando aí 2011, 2012, por aí. Então as coisas eram um pouco mais difícil no sentido de se locomover, horário de ônibus. Só que aí eu comecei a pensar o seguinte, tá, eu tenho que fazer uma PNL. Hoje nós sabemos o que é. Na época nem se falava, né, sobre PNL. Mas eu falei, eu tenho que tirar algumas coisas da minha vida. Eu tenho que passar a pensar de uma forma diferente. Porque se os meus pensamentos são eles que me coordenam, eu preciso modificar minha forma de pensar. Então, eu tirei algumas palavras da minha boca. Então, por exemplo, eu não falava, eu não posso. Eu não dou conta. Estou muito cansado. Não, eu evitava esses tipos de palavras. Justamente porque, enquanto você tem a desistência como uma possibilidade, essas palavras simplesmente elas colaboram para a sua tomada de atitude ou para a sua tomada de decisão. Porque, no fundo, não. Sim, eu vou começar. Se der para terminar, eu termino. Se não der, tá tudo certo. Eu desisto. Entende? Então, por exemplo, e é assim dentro de algumas coisas na vida, sabe? Então, por exemplo, eu vou iniciar o curso. Se não der certo, eu tranco. Por exemplo, fui fazer a graduação de engenharia. Falei, não, trancar não é minha opção, meu irmão. A única opção que eu tenho é concluir o curso. E eu falava o seguinte, eu não tenho 10 semestres. Eu tenho simplesmente um semestre. E é o semestre atual. Então, eu não estava preocupado, qual matéria eu vou fazer no próximo semestre? O que é que nós vamos ver ano que vem? Não. Eu quero saber o seguinte, o que eu posso fazer agora para eu concluir o curso? Porque desistir não é minha opção. Então, eu tenho que concluir o curso. Fiquei muito decepcionado por ter concluído o curso em 11 períodos. Eu queria ter concluído em 10. Mas não deu. Tudo bem. Mas você não desistiu. Parar? Não. Tá doido? Não. Eu não cheguei até aqui para desistir agora, diz o poeta. E por falar em poeta, na sua apresentação, Regis, nós falamos que você também é escritor. Mas antes de falarmos do seu livro, né, que eu quero saber mais sobre esse projeto, eu quero entender um pouquinho de como que nasceu essa ideia de criar o seu podcast. Criar o podcast. Como que nasceu essa ideia? Fernando, para falar a verdade para você, é o seguinte, eu nunca tinha pensado,
Não pensei. Para falar a verdade, para você, eu também nunca fui muito fã de podcast. Não, sinceramente, não. Sabia da existência do Flow, sabia da existência de alguns outros podcasters aí que, né, bombou aqui no Brasil. Você chegou a conhecer o Tecnologia em Curso? Cheguei porque o Tecnologia em Curso, na verdade, ele nasceu bem próximo. Né? Então, ou seja, nasceu bem próximo ali do Podprosa. Então, assim, próximo questão de data. Sim. Né? E também de localidade, né? Conterrâneos. Mas então o que acontece? Antigamente eu não pensava nisso. Eu entrei para a faculdade, né? Fui fazer a graduação em engenharia. Só que eu tinha algo no coração. Falei, olha, eu quero empreender. Entre outras coisas, eu quero empreender. Beleza. Quando eu fui chegando na reta final do curso, eu comecei a pensar, meu Deus, poxa, como que eu vou fazer para empreender? Porque, de fato, eu estou no mercado de trabalho há anos, mas eu estou numa sala de projetos, num escritório de engenharia. Eu não tenho contato com o mercado, eu não tenho contato com pessoas fora, eu não tenho network, eu não tenho nada. Falei, como que eu vou fazer para empreender? Aí, beleza, eu chamei um amigo meu, nós fomos para casa, me parece que isso foi num sábado, tal, comprou um pão de queijo, um cafezinho. Falei com ele, olha, eu estou aqui com umas ideias, eu acho que talvez esse negócio seria interessante. Ele falou, o que é? Falei, tô pensando aqui, cara, o que você acha da gente fazer um podcast? Mas como assim? Falei, eu estava pensando em fazer um podcast. Eu falei, por que do podcast? Porque, querendo ou não, nós vamos abordar alguns assuntos técnicos, nós vamos ter contato com pessoas, vamos convidar pessoas para participar, nós vamos conhecer outras pessoas de outras áreas, tal, e isso tudo vai nos ajudar de fato, neste mercado de trabalho. Ele falou, bacana, bora lá? Bora. Só que tudo isso coincide em um momento muito bacana que eu estava vivenciando na empresa na qual eu trabalho. Porque na empresa nós tínhamos um projeto, né, que era uma universidade corporativa. Então, eu já estava meio que, vamos dizer assim, participando desses ambientes. Né? Estúdio, câmera. Estava ali amadurecendo o projeto, né? Porque eu estava gravando conteúdos técnicos também, então eu dei alguns treinamentos, né? Dei algumas aulas gravadas, então eu falei sobre GDT, falei sobre elementos de máquina, tal. Então você falou, esse ambiente de câmera, tal, essa coisa toda, legal, cara. Eu acho que isso aqui dá pra gente fazer. Tô achando interessante. E o pessoal começou a dar um feedback positivo também, sabe? Começou a dar um feedback positivo. Pô, cara, mandou bem e tal, não sei o quê. Não sei até que ponto foi verdade, até que ponto foi mentira, mas eu acreditei que... se os caras estão falando, isso aqui está funcionando legal. Então, chamei os colegas que já estavam fazendo também esse projeto na empresa comigo. Falei, você topa? Topo. E aí, você topa? Topo. Eu chamei o outro colega que estudava comigo, você topa? Topo. Bora lá. Vamos gravar. Achamos um estúdio. Fomos para o estúdio. Cara e coragem. Cara e coragem. Vamos falar de quê? Vamos falar sobre manutenção industrial, cara. Vamos falar sobre manutenção industrial. É o tema que você domina, é o tema que você domina. Bora. Beleza. E aí, vamos fazer... vai ter roteiro? Cara, vamos fazer o seguinte. Aí o outro, César Sena, inclusive, forte abraço para você aí, Cezão. Edgar também, Edgar Lima, forte abraço para você. Aí o César falou, Reis, eu tenho uma apresentação que eu fiz aqui, tal, não sei o quê. Vamos fazer com ela. Beleza, manda aí. Aí a gente compartilhou, a gente tinha uns notebooks na mesa, compartilhamos a apresentação, entramos numa reunião, e compartilhamos a apresentação.
E bora lá. Foi o nosso primeiro. Fernando, pensa. Isso nós gravamos numa quinta-feira. Rapaz, nós gravamos numa quinta-feira. Sexta-feira o vídeo já estava disponível. Subimos o vídeo. Manda para um, manda para outro, tal, não sei o quê. Sábado de manhã, fui fazer compra com minha esposa. Telefone, mensagem. Vocês é doido demais, nossa, que bacana, que não sei o quê, tal. E aí, cara, a gente já, empolgamos. Ligamos, o caminho é esse mesmo, a gente tá certo, cara, que não sei o quê, deu bom. Dá-lhe o segundo, dá-lhe o terceiro. Aí, nesse período, neste momento, né, nós gravamos 3 nessa primeira formação. Só que aí a gente, como a gente só foi, a gente não conversou como seria cada detalhe, nós só fomos, cara. Só fizemos. Eu falei, mas no meu pensamento, eu queria seguir para esse caminho. Eu estou pensando nisso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, nessa primeira formação aqui, vocês ficam livres, eu estou saindo, porque meus planos são outros. Eu estou saindo, vocês continuam, beleza? Pode ficar tranquilo, sem estresse, vocês continuam, mas eu estou tirando meu time de campo. Aí foi onde nasce o Pô de Prosa. Aí nasceu o Pô de Prosa, eu comecei a pegar, foi em um período eleitoral, chamei alguns candidatos a vereadores, alguns vereadores da época, chamei o prefeito, Marcelo Pinheiro, forte abraço para Marcelo Pinheiro, ex-prefeito aí da cidade de Sarzedo, com excelência e tal. Chamei foi bacana demais, tal, não sei o quê. E aí, beleza. Só que isso ou seja, o Pô de Prosa nasceu em agosto, as eleições em outubro, né? Então, matemática pura aí, só 2 meses. Falei, e agora? Como vai ser? Falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Falei, quer saber? Bola para cima, cara. Tô na chuva. Comecei a fazer contato. Amigão, tô aqui, sou o host do podcast, do Pô de Prosa, tal, gostaria muito de receber você, tal, não sei o quê, você topa, vamos lá, vamos fazer? E nesse período todo nós achamos a The House, a casa do podcast, com o nosso amigo Anderson. Né? O Anderson, ele faz parte dessa história aí. Um abraço para você, Anderson. E que, por sinal, uma excelente estrutura, tá? Então, o Pô de Prosa tá de parabéns, o pessoal do The House também. Abraço no coração de vocês. Não, e quando eu cheguei aqui a primeira vez, expliquei a situação para o Anderson. Falei, Anderson, gostei demais, cara. Não, inclusive, eu estou começando agora esse projeto, eu quero uma nova identidade visual, tal, não sei o quê. O Anderson, tal, maior executivo, estrategista, me colocou sentado nessa mesa. Não, Regis, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, tal, não sei o quê. Atendimento extraordinário. E daí nós começamos a trazer alguns convidados, outros convidados, tal. E assim, eu te confesso, sabe, que, na verdade, por mais que eu queria realmente ter essa colocação, esse posicionamento no mercado, e eu utilizei o podcast no começo para isso, só que eu não tinha pretensão nenhuma, porque, na verdade, quando nós começamos a gravar, eu falei, poxa, esse aqui vai ser meu hobby. Meu irmão, é bom demais estar aqui, inclusive para vocês que, né, têm o desejo de participar de um episódio conosco aqui, tanto no Pô de Prosa quanto no Tecnologia em Curso. Fique à vontade, entre em contato conosco aí no direct, no WhatsApp, enfim. Tem fumaça, qualquer coisa nós atendemos, e-mail, e fala conosco. E a gente vai dar um jeito de trazer você para participar aqui com a gente de um episódio, contando sua história, contando aí os seus projetos também, e é fenomenal. Deixaremos todas as informações aqui na descrição desse vídeo. Ô Regis, e pegando um gancho, você falou uma palavra muito interessante, hobby. Qual foi o momento, eu entendi que no nascimento do Pô de Prosa, tá, me corrija se eu estiver errado, você resolveu profissionalizar o seu projeto de podcaster. Procurou um estúdio, começou a desenhar novas possibilidades. Quando que você percebeu que o podcast deixou de ser somente um hobby?
Ô, Fernando, Você começou a falar de hobby, eu falei, poxa, esse é o momento certo. olha só. Então, beleza. Montamos, começamos a trazer pessoas, tal. O momento foi quando nós decidimos iniciar com a 3D, né? Aí a 3D, nós iniciamos essa empresa. A 3D, então, ela nasceu justamente com a ideia, né, de poder gerar para os convidados. Isso não foi assim desde o início, nós aprendemos, né, vamos dizer assim, no decorrer dessa trajetória, que nós poderíamos oferecer algo a mais para as pessoas. Por quê? Porque nós falamos, vamos dizer assim, a maioria dos nossos episódios, né, majoritariamente, os nossos episódios eles são voltados para assuntos técnicos da área da engenharia. E boa parte dessas pessoas que nós trouxemos e ainda aquelas que nós almejamos trazer no futuro, nós acreditamos que podemos oferecer algo a mais, algo além do que simplesmente uma gravação de podcast. E que o podcast ele pode ser um instrumento valiosíssimo, um instrumento de vendas valiosíssimo para os nossos convidados. Entende? Por quê? Porque as pessoas, ao participar de um podcast, eu comecei a perceber que elas geram mais engajamento. Entende? Elas geram engajamento nas redes sociais, elas passam a vender mais, elas ganham mais autoridade, porque ninguém melhor do que o dono para falar do seu próprio produto. Por exemplo, nós fizemos aqui uma propaganda para Igarapé. Se nós tivéssemos aqui a possibilidade e a oportunidade de trazer, por exemplo, o CEO da Igarapé, inclusive fica aí o convite para que você venha estar conosco, será um prazer recebê-los, com certeza ele vai falar coisas para nós sobre este produto. Eu vou falar, poxa, muito mais propriedade. Com certeza, e eu vou falar o seguinte, eu só tomo água Igarapé a partir de agora. Que bacana isso. Entende? Por quê? Porque ele vai trazer riquezas de detalhes que eu talvez não conheça. Certamente não conheço. E que o público também não conhece. Quando é que as pessoas conseguem fazer isso? Entende? Em um podcast elas fazem com naturalidade, contando uma história. Que aí é o sistema de storytelling que nós iniciamos isso aqui. Você começou contando sobre a minha história, minha trajetória de vida, as dificuldades que passei. Quantas pessoas, assim como você, por exemplo, não sabia? Você está entendendo? E que através de um podcast, elas não só simplesmente ficam sabendo desses detalhes, mas aí nós, vamos dizer assim, temos uma proximidade. Fortalecimento da marca. Fortalecimento da marca, esta é a palavra. Não sei se você já observou que grandes empresas hoje coloca lá, por exemplo, o dono fazendo videozinho na internet. Esses dias eu vi algo muito interessante. O dono da Havan, né, o velhinho da Havan. Ele é bem ativo nas redes sociais. Aí ele estava com uma patinete na loja. Fernando, quantas patinetes daquela que você acha que aquele cara vendeu? Só por ele ter feito uma divulgação daquela patinete. Meu irmão, eu tenho certeza que vendeu demais. Todo mundo quer andar no patinete que o velho... Do velho da van. Com certeza. Entende? Então, assim, foi neste momento que eu comecei a perceber. Falei, poxa, existe uma possibilidade de eu conseguir ajudar mais pessoas. E aí, não somente com o podcast, eu consigo ajudar as pessoas gerando network. Então, nós estamos com um projeto agora para o 2º ano, que é um projeto fantástico. Eu quero colocar nesta mesa mais 3 pessoas comigo.
Peraí, você já vai dar um spoiler Vou. desse novo projeto? Com certeza. Quero saber mais, então. Olha só. Imagina só se nós... Eu já trouxe aqui arquiteto, eu já trouxe aqui um construtor, eu já trouxe aqui uma fábrica de lajes. Imagine se eu juntar esses três. Pensa só. Às vezes, poxa, Regis, mas certamente eles já se conhecem. O cara ele é arquiteto, o outro é construtor. Com certeza, esse construtor já conhece esse arquiteto. Será? Talvez não. Mas pode ser uma oportunidade para que eles se conheçam e fechem negócio. E gere novos negócios. E gere novos negócios. E troque ideias. E nós colocamos conteúdos novos, atuais, nas redes. Porque quando você traz essas pessoas que estão em um alto nível de profissionalismo, alto nível de engajamento social, um engajamento social, porque são pessoas que estão trabalhando. Poxa, são pessoas que estão antenadas com a tecnologia de ponta. Então, camarada, o que tem de mais de novo aí, ó, na arquitetura? Não, tem isso, tem aquilo, vãos cada vez maiores, não sei o quê, não sei o quê. Pô, esse cara aqui ele é construtor. Pô, eu quero conversar um pouco mais com você. Gostei disso. Gostei disso. E aí, e você consegue fornecer uma laje para esse vão tão longo? Olha o cara da laje aqui. Você está entendendo? E não somente isso. Então, por exemplo, eu posso trazer aqui nessa mesa o cara da oficina mecânica e o cara da autopeça. Você está entendendo? Eu vou trazer um engenheiro mecânico. Eu vou trazer o camarada da Ampeia. Meu irmão, são um leque, uma infinidade de possibilidades que nós podemos fazer e tudo isso gera oportunidade de negócio. E quando eu falo de network, nós estamos com um projeto, e isso aqui também é muito novo, Fernando, muito novo. E logo agora, para outubro, muito provavelmente em outubro, me falta aqui a data exata, mas isso aí nós colocamos nas redes sociais. Nós vamos ter o primeiro encontro de empreendedores. Legal isso. Entende? Onde nós vamos falar sobre posicionamento, teremos ali outras pessoas falando também. Isso é fantástico. É algo que nasceu do podcast. Que legal isso. Então não é só simplesmente o entretenimento, não é só simplesmente mais o nosso hobby. Agora é o desejo de ajudar pessoas. Agora, poxa, Reis, mas por que tudo isso? É porque, assim, na verdade, o empreendedorismo, ele nasce de uma vontade que você tem de dar uma resposta para uma situação. Todos nós empreendemos. E eu escutei isso aqui, foi sentado do outro lado. O Arielton falou isso para mim. Ele esteve aqui. Poxa, e cada podcast que eu participo, eu assimilo demais. Eu estou aqui, escutando. Falo, poxa, então existem possibilidades infinitas, inúmeras, vastas, que nós podemos ajudar outras pessoas, nós podemos implementar e ajudar outras pessoas com tudo isso. Entende? Então, o podcast nasceu neste cenário. Que legal, Regis, conhecer um pouquinho aí desse projeto, né, do Podprosa, como você vem gerenciando, como você vem orquestrando, né, todo esse processo. Que bacana, cara, muito legal. Você falou, Regis, da 3D Projetos e Consultoria, mas você falou muito pouco. Você falou bem do projeto de podcast, nós vamos falar sobre o livro também, que está dentro desse bloco, mas eu quero ouvir um pouquinho. O que é a 3D Projetos e Consultoria? Me fala, quem é ela? Ok. Como ela pode ajudar as pessoas, os empreendedores, as empresas? Me fale um pouquinho desse projeto. Que é muito interessante, Fernando, muito interessante. Na verdade, nós temos modelado a 3D, né, projeto e consultoria. Na verdade, quando nós falamos de projetos, nós estamos falando de projetos de gestão e consultorias também voltadas nesta área. Então, nós partimos pelo pressuposto e nós podemos atuar
em duas pontas. Nós podemos ter duas entradas. Se a 3D, projetos e consultoria, entra pelo viés do marketing, nós auxiliamos, então, o Fernando, a Tecnologia em Curso, vamos colocar que o Tecnologia em Curso é uma empresa. Nós vamos ajudar a Tecnologia em Curso a se posicionar de uma forma adequada para que, através deste posicionamento, vocês convertam like em lucro. Interessante isso, hein? É isso. Como que é este posicionamento? Eu quero conhecer um pouco mais a Tecnologia em Curso. Me fala sobre o Tecnologia em Curso. Quais que são os seus objetivos? Quais que são suas metas? Quais que são os seus produtos? Como que você está explorando a internet? Porque hoje nós vendemos pela internet. Mercado Livre está aí, meu irmão. Não para de vender. Fatura bilhões. Todo mundo está na internet. Instagram, LinkedIn, YouTube. E como que essas empresas elas estão se posicionando nessas redes? E não somente nas redes, mas como que elas estão se posicionando no bairro que ela está situada? As pessoas sabem quais que são os seus produtos, quais que são a esteira de produtos que você tem. Então, nós entramos nisso. Auxiliamos você neste posicionamento. E a outra frente, qual que seria? A outra frente seria o seguinte: você está preparado para atender o mercado? Porque nós vamos te publicar. Nós vamos te divulgar. Você vai conseguir vender? Ah, não, Reis, é porque assim, talvez é porque eu tenho alguns gargalos, é porque na minha empresa os meus processos não são bem estabelecidos. Ô, Reis, é porque na minha empresa as funções não são bem claras. Ah, porque, Reis, aí eu posso perguntar, tá, beleza, Fernanda, e aí, você está querendo que eu publique, que eu te ajude, que te posiciono Tecnologia em Curso no mercado. Você vai vender, você vai conseguir entregar? Não, eu não tenho essa logística muito bem definida. Nós vamos entrar agora pela nossa outra frente, nós conseguimos fazer isso com excelência. Legal. Nós vamos mapear o seu processo. Seria uma melhoria de processo? Exatamente. Quais que são os seus pontos cegos? Ô, Fernando, sabe por que você não vê o seu lucro? É porque você tem um tanto de ponto cego. Ah, você tem um estoque aí no Tecnologia em Curso que você não deveria ter, Fernando. Você está comprando coisa que você está estragando aí, meu camarada. Estraga no seu estoque, você não sabia. Então, ou seja, nós estamos muito bem preparados, nós estamos muito bem desenhados para atender essas demandas. Porque hoje não é só simplesmente você falar, ó, tá aqui, tá, ó, todo mundo, água mineral Igarapé, tá, o telefone tocou. E aí, eu tô querendo fazer aqui um pedido de tal, não sei o quê. Ah, mas mandar para onde? Como que eu vou fazer? Tal, entrego, não entrego? Não. Não é isso não, meu irmão. Agora é só vender. Só que se você não tiver a sua produção, o seu processo muito bem estabelecido, você concorda comigo que não adianta você fazer marketing? Verdade. Você está entendendo? Então é isso. A 3D Projetos e Consultoria está preparado justamente para atender as empresas neste nível de detalhe. Que genial, Regis, que genial. Falamos do podcast, falamos da 3D Projeto e Consultoria. Inclusive, galera, deixaremos todas as informações aqui na descrição desse vídeo. Está querendo remodelar todos os seus processos, se posicionar no mercado? Esse cara aqui pode te ajudar. Tem um outro projeto, Regis, que eu gostaria de entender melhor, gostaria que você falasse, que é, né, do livro que você está desenvolvendo. Me conta sobre esse projeto. Ah, Fernando, esse projeto ele é maravilhoso. Na verdade, é o seguinte, o livro ele já está assim no forno. Opa! Não, o livro ele já está... Tá, eu quero comprar um livro. Onde eu compro esse livro? Eu já quero comprar o livro. Não, na verdade, o livro, você vai comprar o livro diretamente conosco. Na página aí do Pô de Prosa. Eu vou ter informações no Pô de Prosa. Sim, vai ter.
que acontece hoje? É porque, vamos lá, vamos contar essa história desde o começo. Do livro, vai Aí lá. eu vou falar para você em que ponto que nós estamos. O livro, ele nasceu da seguinte forma. Tanto eu quanto a minha esposa, a Lucinete, que aqui nos acompanha, nós sempre pensamos em escrever. E aí nós já compilamos vários materiais. Inclusive, tem alguns outros projetos que virão no futuro. Nós dois vamos escrever juntos, tal. Nós queremos escrever para um tema aí para casais. Nós estamos comemorando aí no próximo ano 21 anos de casado. Eu acho que, quem sabe, né, pode ser um livro com esse tema. Mas, enfim, a gente sempre pensou em escrever. E eu comecei, sim, tal. Falei, poxa, escrever eu acho que é bacana, tal, não sei o quê. Eu comecei a receber aqui muitas pessoas, né? Aqui no podcast, no Podprosa, eu comecei a receber muitas pessoas que escreviam. E aí tem aquelas coisas que as pessoas falam assim, você sempre será a média das 5 pessoas com quem você convive, né? E, por um certo lado, eu acho que assim, é verdade esse negócio. Eu acho que tem um pouco de verdade nesse negócio. Comecei a receber essas pessoas, as pessoas, poxa, eu escrevi, eu publiquei e tal. E eu falei, poxa, eu quero também. Eu tenho um projeto de um livro. Inclusive, já tinha até o nome. O nome seria Quando Desistir Não É Uma Opção. Ouse Sonhar. E beleza, aí eu participei de um evento no começo deste ano, né? Nós estamos aqui em 2025. Comecei a participar de um evento e foi uma imersão. Uma semana. Fernando, aquilo ali foi transformador na minha vida. Eu saí do evento, sabe, falei, não, é agora, eu vou fazer. E eu ativei, coloquei intensidade nesse negócio. Eu já queria fazer, só que eu não tinha nem data, eu não tinha direção, eu não tinha nada. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Comecei a colocar intensidade. Fiz a estrutura do livro. Fiz a estrutura, capítulos, a princípio seria 12 capítulos. Eu falei, poxa, tá aí, uma bela de uma estrutura. Agora eu vou estruturar essa estrutura, vamos para dentro. Eu vou começar a colocar tópicos aí dentro. Só que 12 eu acho que não dá, não. Mas eu acho que 7 eu consigo. Beleza, fui. Às vezes à noite, meu irmão, tá ali, a Lucinete, amor, vamos dormir. Eu falei, não, amor, eu tenho que finalizar esse negócio aqui. Minha linha de raciocínio, deixa eu colocar. Tá, escrevo. Não, apago. Só sei que isso tudo durou em torno de uns 3, 4 meses. Eu consegui finalizar o livro. Mas eu fiz o livro para mim. Para mim, meu irmão, para mim. Como assim vamos dizer assim, um desafio. Falei, é um desafio. Sem pretensões. Falei, escrevi. Só que aí, depois que eu escrevi, aí eu chamei a esposa, falei, vamos ler esse capítulo, vamos ler mais esse capítulo. Chamei as meninas, né, minhas filhas, vamos ler. Não, pai, ficou bom. Só que eu falei, não, mas é natural que vocês vão falar que ficou bom, né, tal. Talvez para não chatear, tal, aquela coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou para um novo desafio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar esse livro. Vamos ver o que vai dar. Vou publicar. Aí eu pedi o pastor Mário. Um abraço para o senhor também aí, pastor Mário. Mário Pacito, da Igreja Batista Nacional Filadélfia, em Sarzedo. Passei para ele, falei, senhor pastor, vamos fazer o seguinte, o senhor aceita fazer o prefácio do livro? Que livro? Eu falei, não, porque eu escrevi um livro. Aí aceita, mas você escreveu? Eu falei, escrevi um livro. Aí beleza, aí mandei o livro para ele leu, tal, não sei o quê, aí ele ficou em silêncio, eu falei, nossa, e agora? Ele já tinha até me falado, falou, Reis, o negócio é o seguinte, eu li um livro aí, o livro era bom demais, mas a hora que chegou no final, desandou. Eu falei, então vou ter que mudar meu final, ué. Né? Aí bacana. Aí ele pegou o livro para fazer, leu, tal, não sei o quê, ficou em silêncio. Aí eu mandei uma mensagem, e aí, pastor Mário, como é que está a leitura? Não terminei ainda não. Mas, meu filho, o que eu li até aqui
ficou bom. Falei, mas sei lá. Aí, beleza. Aí a gente marcou uma data, ele me chamou na casa dele. Falei, me chamou na casa dele, agora vai ser mais difícil, né? Ele pegou, ó, eu li, tá aqui o prefácio. Nossa, mas ficou bom. Eu gostei. Eu falei, e aí, se eu ler o último capítulo? Se eu ler o último capítulo? Não li. Eu falei, e aí, como é que ficou? Desandou ou ficou bom? Eu, não, ficou bom, ficou muito bom. Aí bacana, mas aí mesmo assim eu ainda não estava com tanta coragem. Aí foi onde eu fui procurar as editoras. Eu falei, agora é a prova. Porque eu imagino que as editoras não vão publicar qualquer coisa. Aí mandei para 4 editoras, recebi a resposta. Tal, não foi aprovado o seu livro, tal, vamos seguir para os próximos passos, tal, não sei o quê. Enfim, esse aí foi o processo. Agora, o que é esse livro? Eu quero entender que público que você quer atingir. Exato. Todos. Todos. Sabe por quê? Porque este livro... E aí eu precisei modificar o nome, né? Seria Quanto Desistir Não É Uma Opção. Então, Ouse Sonhar. O título do livro é Ouse Sonhar. Quando desistir não é uma opção. Por que eu falo que este livro é para todos? Porque eu acredito que todas as pessoas, elas carregam em seu coração um sonho. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis que possa existir na vida de uma pessoa é quanto ela é obrigada a abortar o seu sonho. Sabe? Porque muitas das vezes, quando nós falamos sobre o sonho, tem pessoas que, poxa, têm sonhos maravilhosos e que, de repente, por algum motivo na vida, elas não conseguiram concluir ou não conseguiram ter bom êxito nos seus sonhos, por vários motivos. E aí eu narro neste livro, eu tenho um capítulo que eu vou narrar a história de José do Egito. Porque José, ele teve um grande sonho, ele sonhou, ele teve uma visão, um sonho, algo sobrenatural, tá? Mas ele compartilha por causa deste sonho, ele foi vendido, foi dado por morto, teve uma confusão tremenda na vida dele. Só que tem algo muito valioso na vida de José. Ele passa por prisões, passa por vales, passa por dificuldades, é humilhado, mas ele não desiste. E tem algo que é mais tremendo ainda, é que no final de tudo, José ele se torna governador. Por causa de quê? Um sonho. Por causa de um sonho ele foi vendido, mas por causa de um sonho ele se torna governador. Só que quando ele está na posição de governador, ele se torna uma voz de Deus para aqueles que eram ou estavam oprimidos. E quem é que está oprimido? Os seus familiares. E tem algo muito bacana, que aí José pega e fala o seguinte, olha, não, relaxa, não é nada contra vocês, não. Ih, vem cá, abraço. Tá todo mundo perdoado, não foi vocês que me mandou para a cisterna, não foi vocês, não. Vocês acham que não foi a mão de Deus que me trouxe até aqui, não? E aí, essa história de José é a sua história, Fernando. É a sua história, Anderson. É a história da Emanuela, é a história da Lucinete, é a minha história. Porque todos nós, no decorrer da nossa vida, nós passamos por vales. Sim ou não? Verdade. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por desafios. Nós somos vendidos, somos traídos, somos humilhados. Entende? Passamos por chacotas. No começo é assim, todo mundo vai passar por um nível ou outro nível. Não desista. Que legal, cara. Persevere. Sabe por quê? E aí,
Não posso dar muito spoiler, não, porque você tem que comprar o livro. Mas é porque quando chega no final, será? Só será que tudo isso que nós passamos não vai servir para abençoar outras vidas? Será que não existe outras pessoas? Será que este podcast não está abençoando outras vidas? Será que você que está aí nos escutando, que chegou até aqui, será que você não tem algum sonho que, por algum momento, você estava pensando em desistir e que, por ouvir isso que eu estou falando para você, você está assim, opa, espera aí, deixa eu repensar, deixa eu ponderar, deixa eu recalcular a rota, deixa eu continuar, eu ainda consigo caminhar um pouco mais. Pensa, qual que é o propósito da vida? E aí eu falo um pouquinho sobre isso no último capítulo. Eu falo sobre a minha trajetória, um capítulozinho bem curto. Mas eu falo sobre este propósito. Você sabe por quê? Porque todos nós não carregamos só simplesmente um sonho, Fernando. O sonho no meu livro, ele é uma semente. Eu só tinha uma semente. Todos nós, às vezes, só temos uma semente pequena. Aparentemente, Fernando, insignificante. Às vezes ninguém acredita na sua semente, meu irmão. Mas ninguém precisa acreditar, somente uma pessoa precisa acreditar. Somente você. Se você acreditar nessa semente, cara, lance-a. Entende? Lance-a. No livro de Eclesiastes fala o seguinte: aquele que observa o vento não semeia. Cara, dificuldade todos nós temos. A dificuldade nunca foi o motivo para desistirmos. E o livro fala sobre isso. Agora, por que eu falo que eu escrevi este livro para mim? Porque sou eu que preciso me sentir motivado. Você está entendendo? Eu preciso acreditar no sonho que eu carrego. Cara, antes de qualquer empreendimento, se você não acreditar que é possível, aí eu te falo, nem entra. Nem entra. Acredite. Para Deus não existe impossível. Entende? E em Deus é um negócio muito louco, Fernando. Sabe por quê? Porque uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode carregar ali, meu irmão, muita chuva. Vai chover. A gente só precisa de uma semente. O sonho é a semente. E às vezes, este sonho... Porque assim, se Deus te falasse exatamente como seria a sua vida, todinha, quando você estiver lá, não sei, mais na sua terra idade, mais velhinho, você vai assustar. Você não quero. Se Deus te falar que as dificuldades que você vai passar, Senhor, eu nem vou. Manda outro. Não vou, manda o Anderson. Eu não vou, não. Só que aí Deus vai falar assim, não, vou te colocar um sonho. Só um sonho. Você tem um sonho. Um desejo. Uma vontade. Entende? Um sonho. Vive por causa deste sonho. Uau, legal. Só isso. Acredita. Só que aí, caminhe. E trilhe. Então, por exemplo, eu sonhava com engenharia, meu irmão. Mas eu não conseguia pagar. Eu poderia, engenharia. Não, é pro Fernando. Porque, olha lá, Fernando, afinal de contas, olha a família do Fernando. Tá, beleza. Pode até ser que não dê agora. Mas vai dar. Você não deixou de sonhar. Ah, não. Vai dar. O que eu preciso fazer? Vão com o que dá. Lá em casa a gente tem ainda, a gente fala muito sobre isso. Lá é o seguinte: se der para você comer picanha, meu irmão, cara, vão comer picanha.
no almoço, na janta, vamos picanha no meio do pão. No café da manhã. Café da manhã, não tem problema não, ó, picanha. Mas se não der, pão de ovo frito e tranquilo, sem reclamação, sem murmurar. Não murmure. Você volta para o final da fila. Murmuração é linguagem de escravo. Não murmure. Se tem como você tomar banho com sabonete aí, sei lá, a gente fala o sabonete Dove, né? Uau, toma com sabonete Dove. Mas não dá, meu irmão. Compra aquele lá, sabão em barra, sei lá, sabe? Ariá, sabão em pó, detergente. Meu irmão, não tem problema não. Glória a Deus. Beleza. É só um período. Ó, só um período. Não murmure. Continue. 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 Viva tendo como se não tivesse. Não tem estresse. E por aí vai. Então o livro ele fala sobre essas coisas. Aí o livro, Fernando, ele já está na editora, né? Escrita Nobre. Ele já está na editora. Hoje mesmo eu conversei com a turma. Aí Como é que está o coração? Cheio de expectativa. Por quê? Porque nós temos, vamos dizer assim, já estamos no período de marcar a data para o lançamento e o local do lançamento. Então, muito provavelmente, vai sair para o finalzinho de setembro, início de outubro, nós vamos ter o lançamento. Vamos entrar na pré-venda. E aí é o maior spoiler de todos aqui que eu vou dar para vocês, que é o seguinte: como que vai acontecer a pré-venda? A pré-venda vai funcionar da seguinte forma, porque no dia do lançamento, naturalmente, nós vamos ter a venda do livro. Mas aquelas pessoas que adquirir o livro nessa pré-venda, elas vão ter um prêmio especial. Oh, legal, hein? Terão um prêmio especial. É claro, a dedicatória todos terão, mas essas pessoas elas vão ter um prêmio especial. Por quê? Porque são essas pessoas que estão acreditando no nosso projeto, acreditando neste livro, falando: Regis, eu acredito, eu estou comprando. Então, ou seja, nós vamos abrir o período da pré-venda, né? Que é o pré-lançamento. E aí, quando chegar no dia do lançamento, com certeza, essas pessoas que compraram antes têm que estar lá, porque elas serão homenageadas, né, no dia do lançamento do livro. E assim, é claro que quando eu falo do livro, não tem como eu falar do livro sem emoção, né, porque realmente eu fico muito emocionado com este livro. Foi um projeto assim que realmente, vamos dizer assim, do coração que saiu, mas as pessoas que leram, que tiveram aí a oportunidade, né, o privilégio de ler este material, assim, também gostaram. Então, eu fiquei muito surpreendido, é claro, com o relato, né, da minha esposa, das minhas filhas, a minha cunhada, né, ela leu, então ela, poxa, bacana, mas era minha cunhada, né? Então talvez, não, por causa da proximidade com a minha esposa, né, irmã dela, não posso falar contra. Então, mas leu, gostou. Aí o pastor Mário, poxa, um homem de Deus, conduta ilibada, porra, é isso. Aí quando chegou na editora, eu falei: meu Deus, e agora? Como que vai ser? Porque o pessoal é profissional, pô. Como que esse pessoal vai falar? Aí me dá o retorno: não, Reis, foi aprovado, tá aí, nós vamos fazer um belíssimo livro, parabéns. Então, assim, o livro foi escrito com muito carinho, com muita atenção, com muitos detalhes. Tem realmente principalmente ali no último capítulo, eu vou deixando de uma forma mais didática, né, alguns passo a passo para como você também se livrar da procrastinação e concluir de fato os seus sonhos. Que bacana, genial demais, Regis. Até mesmo para os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos acompanhando, como que eu fico sabendo dessa pré-venda? Eu já quero ficar atento. O que eu preciso fazer? Eu preciso acompanhar o Podprosa? Onde isso vai ser divulgado, Regis? Basicamente na nossa página. Então eu preciso que vocês entrem aí. Faça isso agora. Já acesse aí, olha só. Você vai acessar no Instagram,
podprosa.pp. @podprosa.pp. Tem o nosso perfil, o meu perfil pessoal, que é eusou.regislopes. eusou.regislopes. E entra lá, nos siga também e com certeza você vai ficar sabendo, nós vamos, né, gerar aí alguns conteúdos falando um pouco mais sobre o livro, nós vamos gerar também, enquanto chegar nessa pré-venda, nós vamos abrir ali para tudo isso, então certamente você ficará sabendo através das nossas redes sociais. Que bacana, Regis, que bacana. Então, galera, ó, já aproveita aí para poder se inscrever e procurar mais informações aí, que vão estar tudo certinho lá, tá bom? Ô, Regis, nós estamos caminhando aqui, né, para o nosso último bloco aqui, onde nós vamos falar sobre vida espiritual e ministério, né? Falamos sobre sua vida pessoal como ali um profissional, engenheiro, podcaster, falou um pouquinho ali desse projeto do livro que eu achei sensacional. Eu confesso que estou ansioso para poder estar ali com o meu nome ali na lista ali. Pode ter certeza, estarei presente, te prestigiando ali, faço questão. Mas eu quero saber um detalhe contigo, tá? Nós professamos a mesma fé. Me conte um pouco sobre sua experiência com Deus, cara. Uau! Que foi a melhor experiência da minha vida, né? Olha só, Fernando, eu nasci em um lar cristão, né? Graças a Deus. Vamos dizer assim, a minha família ela é base católica, né? Mas a gente sempre prezou, né, pelo conhecimento da palavra. Então eu, aos meus 14 anos, né, assim, eu me envolvi muito, né, com as atividades da igreja, né? Eu participei demais. Mas só que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela Bíblia. Então, assim, eu lia muito a Bíblia. Lia muito a Bíblia. E eu cheguei num dado momento, né, que aí eu conheci a Lucinete, já com os 18 anos, tal, conheci a Lucinete, ela já estava na igreja cristã evangélica, né? Então eu ia com ela. Mas eu ia e ficava meio que incomodado, aquela coisa toda. Falei, não é bem por aí e tal, mas eu assumia muito uma posição de crítico, né? Mas tudo bem. A vida seguiu, nós decidimos pelo casamento, fomos até o pastor Mário. Falei, ó, pastor Mário, estou querendo casar com a Lucinete. Aí o pastor Mário, mas você tem que se batizar, tal, não sei o quê. Falei, não, eu sou batizado, eu batizei quando criança, minha história aqui é só casamento, o senhor pode fazer, tal, não pode. Aí beleza, não, vamos conversar, vocês vão entrar num curso de noivos. Aí com o pastor Fernando, a pastora Maria e tal. E para que eu entrei nesse curso, cara? Falar a verdade para você, todas as lições era como se Deus estivesse falando assim no mais íntimo do meu coração, sabe? Porque tudo aquilo que eu e a Lucinete nós pensávamos, o que seria a nossa família, nós encontramos naquele curso. Como que seria, tal, não sei o quê. Nós encontrávamos naquele curso. Então, fiz o curso inteiro, tal, não sei o quê. Chegou no dia do casamento e ainda não me batizei. Cheguei no dia do casamento, infelizmente não deu para o pastor Mário fazer, veio o pastor Salomão, tal, celebrou o casamento, bacana. E nós fomos para o casamento. E aí eu falei, não, eu continuo caminhando por esse caminho, a minha esposa por esse caminho, e vai dar tudo certo. Só que Deus tinha outros planos. Aí, com 2 anos de casado, nós participamos de um encontro para casais. Aí, neste encontro, Fernando, foi algo assim, meu irmão, inexplicável até hoje. Eu estava no final do salão,
E eu, naturalmente, eu não chegaria até a frente do salão de forma nenhuma, por timidez e tal. Eu sou um pouco tímido. O cara é podcast e fala que é tímido. Tá bom. Continue. Né? Aí, bacana. Chega num dado momento do encontro, não, tal. Sobra eu e minha esposa e o pastor Fernando e a pastora Maria lá na frente. Ia ter que orar juntos. Beleza, aí nesse momento de orar juntos, Deus usa, né, a vida da pastora Maria como uma revelação, tal, profetizando sobre a vida da Lucinete, e ao mesmo tempo Deus usa a vida do pastor Fernando profetizando sobre a minha vida. E algo assim, a profecia era igual. Meu Deus. Aí eu falei, não, esse negócio é essas coisas doidas aí do pessoal, de crente e tal, não sei o quê. É bacana, mas nós fomos para casa. Fernandão, parece que o negócio, rapaz, falava dentro do meu coração todo dia. E eu não conseguia parar de pensar nisso. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E aí, beleza. Falei, se Deus falou comigo, aqui é claro, estou resumindo, sem detalhes, mas Deus falou comigo, quer saber? Agora eu vou. Acabou. Eu falei, agora eu sigo. Amor, nós vamos para a igreja. Eu estou contigo. Aí, beleza. Aí eu fui saber dessa profecia, tal. Pastor Fernando, pastora Maria veio contar para a gente depois. Aí agora já convertido, coração amolecido, tal, já estava na presença de Deus de uma forma mais intensa, servindo de verdade e tal. Aí ele veio e falou, olha, a gente estava orando por um casal, tinha 9 anos. E naquele momento específico daquela oração, tinha outros irmãos que já estavam na igreja há muitos anos e eles estavam assim, não, com o que nós vamos orar? Porque Deus já havia falado com eles que Deus levantaria um casal naquele encontro. Aí, de repente, ela procurando, o pastor Fernando procurando com quem que eles iam orar, só que os irmãos se juntaram. 2 casais em 2 casais se juntaram e abre um corredor. Eu lá no fundo, eu e a Lucinete lá no fundo, e o pastor Fernando e a pastora Maria lá na frente. A gente atravessa esse corredor, Deus entrega essa profecia. Eles falam, vocês eram o casal que nós estávamos esperando há 9 anos. Uau. Irmão, aí começou. Aí eu batizei e tal, assumimos ministério de Casados para Sempre, tal, aquela coisa toda, várias turmas, foram várias turmas, foi maravilhoso, várias transformações na nossa vida e na vida também de outros casais, foi tremendo. Até que veio, então, o grande dia que foi o chamado pastoral. O meu chamado pastoral foi também dessa mesma forma, eu estava em um encontro, eu me lembro assim, desse encontro como se fosse hoje, o pastor que estava ministrando, o pastor Ezequiel, ele ministrando muito veementemente, aí ele pega e fala, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, e que não sei, e o homem falava, rapaz, e quanto ele falava, na hora eu até esqueci o que significa episcopado, eu quero. Fernandão, e assim, eu sempre fui muito intenso nas coisas, sempre muito firme naquilo que eu queria. Falei, eu quero. E aí eu comecei, caminhando. Saí desse encontro, falei, não, vou para o seminário teológico. Fui para o seminário. Falei, meu Deus, porque aí eu já tinha fantasiado, seminário teológico, só os monstrão que fazem, tal, não sei o quê, babá. Fui para o seminário. Aí terminei o seminário, aí eu fui para um outro seminário teológico. Aí eu fiz o carisma. Primeiro eu fiz o rema, depois eu fiz o carisma. Aí terminei o carisma. Aí eu fiz Faculdade Batista. Eu fui para a Faculdade Batista fazer a convalidação em teologia. Aí, beleza. Fui, terminei a convalidação, assumi o pastoreio da igreja, Igreja Batista Nacional Filadélfia, no bairro Planalto. E estamos lá até hoje. Aproveita, Regis, para poder fazer um convite, né? Claro. Para o pessoal conhecer lá o ministério. Com lá. certeza, né? Conhecer o Regis pessoalmente. Será um prazer receber cada um de vocês lá. Nós estamos ali em Sarzedo, na Igreja Batista Nacional Filadélfia, no bairro Planalto, bem pertinho do centro de Sarzedo.
é uma igreja muito acolhedora, né? Nós falamos o seguinte, que somos pequenos em números, mas grande no amor, grande no serviço, né? A nossa paixão é fazer aquilo que importa, importar ainda mais, esse aí é o nosso lema. Então, a gente, vamos dizer assim, nós amamos a Deus, amamos a palavra, amamos, né, a comunhão. Então, assim, este é um ambiente no qual nós estamos e, assim, com certeza, eu deixo um convite para que vocês estejam ali conosco e será um prazer receber cada um de vocês. Legal, Regis. Caminhando aqui, né, com as nossas perguntas e pegando um gancho, né, na sua última fala, você falou um pouquinho de fé. Eu queria entender como que a sua fé influencia nas decisões profissionais e pessoal. Fernandão, olha só. Esses dias eu vi um post, o rapaz fala o seguinte, eu chamei Deus para ser meu sócio. Como que a minha fé, ela influencia nas minhas decisões? Eu não chamei Deus para ser meu sócio, não. Eu chamei Deus para ser meu pai. Então, eu acredito que eu erro, com certeza. Muito, muito, Fernando, muito, muito, muito. Se eu te contar sobre os meus erros também, você assusta. Eu erro muito, mas eu procuro sempre tomar as minhas decisões pautadas nos princípios da fé cristã, daquilo que eu acredito. Porque eu sei que Deus, ele é meu pai e como pai, ele me corrige. É claro, eu erro demais, Fernando, mas todas as vezes que eu erro e o papai me corrige, Fernandão, eu tenho que voltar atrás. Então, assim, eu penso muito, sabe, Fernando? Embora possa parecer que eu seja impulsivo, mas eu não sou tão impulsivo assim. Na verdade, eu sou muito cauteloso, né, naquilo que eu faço. Então, antes de tomar uma decisão de fazer, né, eu vou para o papai. E aí, papai, Legal isso. posso ir? Então, ou seja, durante algum tempo da minha vida, eu pensava muito o seguinte, poxa, eu não posso voltar atrás. Eu não posso voltar atrás. Hoje, eu penso da seguinte forma, se Deus quiser, eu faço. Se Ele não quiser, meu irmão, eu vou ter que voltar atrás. Olha, infelizmente, não sou movido por pressões, sabe? Não, tem que fazer, porque olha só, hoje mesmo eu recebi um telefonema, porque olha, tem que fazer, porque é a última oportunidade, é aquela lei da escassez, né? Que não sei o que, se não fosse... Calma, Deus não falou comigo. Se Deus falar comigo para fazer, meu irmão, eu vou fazer. Então, sim, a minha fé cristã me influencia nesse nível, sabe? Que legal. Que legal. Inclusive, Regis, você falando dessa questão de falhar, fazendo um paralelo, né? Vamos dizer, com o mundo espiritual e o meio corporativo, né? Tem um termo que nós chamamos de fail fast, né? Que você precisa errar, precisa falhar, mas você precisa corrigir. Então, eu acho muito legal quando a gente faz esse paralelo. Que legal, cara. Parabéns. Regis, até caminhando aqui, antes de entrarmos no encerramento, queria que você contasse algo marcante que aconteceu na sua vida ministerial, né? Se você puder compartilhar. Antes de entrarmos aqui no encerramento, parece que temos algumas perguntas, né? E eu queria que você falasse, se puder compartilhar, é claro. Eu tenho algo assim que foi que me marcou minha vida ministerial. Foi algo bacana. No ano em que eu assumi a igreja, né, ainda não era pastor, vamos dizer assim, eu estava de uma forma interina, né, estava ali auxiliando, mas foi justamente no ano, rapaz, teve uma chuva torrencial e que arrancou o telhado da igreja. Eu falei, meu Deus, o senhor está querendo falar alguma coisa comigo? Para vocês verem que a vida não é fácil, né, irmãos? E foi justamente no dia que minhas meninas, né, a minha filha mais velha estava fazendo 15 anos e no mesmo dia minha filha mais nova fazendo 10 anos. Porque as duas, né, coincidentemente, elas são do dia 15 de dezembro. Né, as duas. Detalhes. Mas aí, aquela chuva, arranca o telhado da igreja. Isso para mim foi muito marcante, cara. Naquela noite eu me senti sozinho,
porque estava chovendo muito. E a única pessoa para quem as pessoas ligou foi para quem? Agora é o Regis. O que você vai fazer? E eu, contrapartida, não tinha ninguém para ligar. Aí eu fui lá, eu lembro, à noite, sem luz, aquela chuva, e eu lá recolhendo os equipamentos que ainda estavam. E Deus foi tão maravilhoso, Fernando, tão maravilhoso, tão bom, que não queimou nenhum equipamento. A mesa de som, aonde a mesa de som estava, não pingou nenhuma gota. As caixas de som, tudo ilesa. A bateria, tranquilo. Mas o telhado, vrau. Meu Deus. O forro, vrau. Isso aí, para mim, foi algo que me marcou, assim... Te manteve em pé até hoje. Ela me manteve em pé. Deus estava comigo. Amém. Regis, bacana. Nós temos algumas perguntas, né? E eu tenho uma pergunta final também aqui, que eu gostaria que você falasse dela, respondesse ela rapidamente. E essas perguntas aí, eu gostaria que você lesse essas perguntas. Quem vai ler? Está chegando aqui as perguntas. Está chegando as perguntas? Bem breve. Legal. Aí. Essas perguntas, Fernando, é o seguinte, nós fizemos uma enquete com os nossos seguidores aí do Instagram e eles fizeram algumas perguntas e aí de uma maneira assim eu vou respondê-las, porque a maioria dessas perguntas nós falamos sobre elas durante o episódio. Legal, tá. Eu posso mencionar o nome da pessoa ou só ler a pergunta? Não, vamos só ler a pergunta. Só ler a pergunta? Só ler a pergunta. Tá, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, Regis. Como foi sua caminhada profissional? Olha, minha caminhada profissional, ela está sendo, né? Mas assim, foi cheia de desafios, né? Baseado sempre em grandes sonhos. Nunca me dei por vencido e nem por satisfeito até onde cheguei. Sou muito grato a tudo que aconteceu, né? Mas tem muitas outras coisas vindo por aí. Minha caminhada profissional ela está acontecendo. Legal, legal. Tem uma pergunta que é muito legal. Quando será o lançamento do livro? Tem pessoas já aqui com grandes expectativas, tá, Regis? Olha aí, ó. Em relação ao lançamento do livro, vai ser entre o finalzinho de setembro e início de outubro. O local está a definir, né? Certamente será na cidade de Sarzedo. Estava olhando aí, Fernando, aquele lá no TV Sim, quem sabe? Se nós tivermos patrocinadores aí para patrocinar este lançamento, estamos abertos. Legal, legal. Tem uma pessoa aqui que ela mandou 2 perguntas, tá? Eu vou tentar fazer um mesclado aqui. Ela fala o seguinte: um ano de muita prosa boa, dentre tantas pessoas bacanas. Qual episódio que te deixou emocionado? Cuidado para você... Qual episódio que vai falar, hein? Para falar a verdade, todos os episódios para mim são especiais. Cada um tem o seu grau de importância na nossa vida, né? Porque cada episódio também ele marca um momento especial neste 1 ano de Podiprosa. Mas teve sim alguns episódios por causa da história que nos foi contada que foi realmente assim algo que chamou nossa atenção, né? E esse episódio ele está lá no nosso conteúdo no YouTube. Então, é só isso que eu posso dizer para vocês. Para ser sincero, não, vou falar mais especificamente. O episódio da Nádia Morim foi muito bacana, ela conta a sua história, aquilo que aconteceu com ela, né, no acidente da Vale, então assim, foi realmente muito impactante. E nós tivemos um episódio também de alguns amigos que participaram comigo da imersão do PSC, e aí, assim... Por nós termos vivido aquele momento juntos, então se tornou algo muito especial. Próxima pergunta, Regis. As dificuldades nesse primeiro ano? Bom, nós tivemos sim algumas dificuldades, né, como é natural, a questão de início. Mas eu não conseguiria listar alguma muito específica aqui neste momento, não. Legal. Olha que pergunta bacana essa. Poderá ter plateia no estúdio? Poderá, Anderson. Nós temos uma plateia aqui, as pessoas que nos acompanham. Da produção, né? Mas com certeza, sim, talvez a gente pode negociar isso aqui com a produção do
do podcast. Quem sabe a gente consiga fazer um episódio com plateia. Eu acho que seria interessantíssimo. Interessante ideia. Regis, como surgiu a ideia do podcast? A ideia do podcast, isso aí nós falamos, né? No começo, surgiu de uma forma despretensiosa, iniciou como um hobby e que tem se tornado algo assim que faz parte realmente da nossa vida. Regis, o que te motiva a continuar? Os grandes sonhos, né? Sonho insaciável. Eu acho que tem algo a mais ainda que nós possamos viver e fazer pela sociedade e pelas outras pessoas. E isso me motiva a continuar. E a última pergunta, de onde surgiu a ideia de fazer o podcast? Bom, da necessidade de querer empreender, né? Então eu queria ser um empreendedor e não sabia como começar, não conhecia pessoas e decidi utilizar o podcast como este mecanismo. Legal, Regis, legal. Vou devolver aqui o telefone aqui para a produção, vou deixar aqui, depois a produção vai pegar. Queria mandar um beijo, né? Um abraço aí para todas as pessoas que mandaram as perguntas, tá? Então, acompanhem aí o conteúdo e vocês vão adorar. E finalizando aqui, Regis, eu gostaria que você, né, exatamente olhando aqui para essa câmera, qual conselho você daria para quem quer começar talvez um projeto de podcast ou qualquer outro projeto, ao mesmo tempo mantendo a sua vida alinhada com os valores e fé? Isso é muito legal, muito interessante. Eu penso da seguinte maneira. Você sempre tem que fazer uma ponderação. Vai ferir os seus princípios? Se ferir os seus princípios, os seus valores, não faça. Vai ferir os princípios de Deus? Não faça. Se o que você for fazer não fere os seus princípios, os seus valores e os princípios de Deus e não prejudica ninguém, meu irmão, faça. Comece. Nada melhor do que o primeiro passo. Comece. Nunca pense nas dificuldades que você terá. As dificuldades sempre aparecerão. Espere elas aparecer e quando elas aparecer, você tome as decisões que precisam ser tomadas. É isso. É isso. Genial, Regis. Regis, obrigado, tá, por aceitar ser entrevistado dentro do seu podcast, tá bom? Te agradeço por confiar no meu trabalho e confesso que estou muito animado. Saio dessa gravação com outras expectativas. Ótimo. Beleza? Muito bom. E é isso aí, Muito bom. pessoal. Muito bom. Eu ainda queria só mandar um abraço e um agradecimento. Claro. Porque, assim, durante este 1 ano de Pô de Prosa, nós tivemos aqui várias pessoas que marcaram o Pô de Prosa. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, queria agradecer a minha esposa, minhas filhas, que sempre estão nos acompanhando e que fortalece demais essa minha jornada e faz com que eu não desista, né? Muito obrigado. Eu queria agradecer também os patrocinadores, que foram vários. Queria agradecer também cada convidado, né? Cada um de vocês que esteve aqui conosco durante este 1 ano de Pô de Prosa, muito obrigado. Vocês fazem parte de tudo isso. Os patrocinadores, muito obrigado por vocês existirem. A 2V Consultoria e Engenharia, a 3D Projetos e Consultoria. Nós agradecemos a Eumax também, a Alfa Industrial, muito obrigado mesmo. Vocês fazem parte dessa história. É isso aí, Regis. Então deixaremos aqui todas as informações. E se você ainda não curtiu esse vídeo, não compartilhou e não segue o Pô de Prosa nas suas redes sociais, esse é o momento. É isso aí, um grande abraço, valeu, até mais!